Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Lekulam. Shalom quer dizer paz, Lekulam quer dizer amigos. Borketov quer dizer bom dia. Aqui quem está falando é o diácono Miqueias, professor da Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição que nós vamos dar, a lição hoje da CPAD é essa aqui, ó. Para você que está me acompanhando nas lições diariamente, essa é a lição, tá, meus irmãos? Eu gosto sempre de mostrar para vocês lições bíblicas da Escola Dominical, né? Essa aqui é a lição bíblica adulto, né? Segundo trimestre de 2022. Estamos falando sobre os valores do reino de Deus. Hoje, para quem está me acompanhando aí, para quem está acompanhando as lições bíblicas da Escola Dominical, eu já dei a lição 11, tá? A lição passada foi a lição 11. Hoje, a lição hoje é a lição 12, né? É essa lição, quero aqui mostrar para vocês, ó. Essa é a lição de número 12, tá? Pode ver aí, ó. Lição 12, 19 de junho de 2000 é a lição 12, tá? 19 de junho de 2022. Quero que você se atente a essa lição. Essa lição, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante para nossas vidas, porque vai falar sobre a bondade de Deus em nos atender. Esse é o tema dessa lição. A bondade de Deus em nos atender. É uma lição riquíssima e que nós vamos aqui já dar entrada nessa lição. Deixa eu abrir a minha Bíblia para também aqui, hoje vai ter muito assunto relativamente falando a respeito desse assunto que nós vamos aqui fomentar. Então, em toda a ênfase do ponto importante desse texto, que é necessário a gente se ater aqui, deixa eu abrir a Bíblia. E você que me acompanha, pega aí seu lápis, como eu sempre falo, né? Pega seu lápis, pega sua caneta ou seu caderno, tá? Deixa aberto. Se você tem a lição, me acompanhe nessa lição, que é uma lição excelente. Eu sempre falo que essa lição ela é uma doutrina. Ela é uma doutrina. Por quê? Porque ela nos corrige de várias maneiras. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele simplesmente no capítulo 3, verso 1, ele fala assim: eu não me canso de escrever a vocês para a segurança de vós. Em algumas traduções vai dizer: eu não me canso de exortar-vos as mesmas coisas para conhecimento. Então é necessário a gente entender que a Bíblia, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos capacita a ser imitadores de Cristo. E é para isso que essa lição aqui, ela veio hoje abordando em alguns aspectos que eu vou ter que falar, vou ter que lançar a mão aqui no arado, vou ter que comentar mesmo. Talvez eu vou tentar resumir essa lição em 1 hora, mas como é muito conteúdo, eu não sei se eu vou conseguir resumir tudo, mas eu vou fazer de tudo para resumir tudo em 1 hora. Porque tem muita coisa que eu preciso falar que está acontecendo no nosso meio. Então, eu falo isso no geral, na igreja brasileira, né? Na igreja, tanto ela nacional como internacional. Então é necessário a gente ter uma gama de entendimento para não ficarmos a mercê de não saber o que realmente a Bíblia fala e o que realmente as pessoas dizem. Então vamos lá. O texto áureo de hoje está em Mateus capítulo 7, verso 11. Como de costume eu sempre leio, né, o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Eu vou tentar dar uma resumida para nós ganharmos tempo.
Se, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, verso 11. Verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Vamos entrar aqui na leitura bíblica em classe, tá, meus irmãos? Que é essa leitura aqui, ó. Você pode ver, ó, tem um nome aqui, leitura bíblica em classe, Mateus 7, do 7 ao 20. Tá? Vamos entrar nela aqui rapidinho e vamos buscar aqui a trazer essa lição. Capítulo de Mateus 7, 7 e 20. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, bateis e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também a vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco hás que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espieiros, ou figo do zambolho? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Entendo uma coisa que é necessário aqui, eu já ia comentar algo muito importante na nossa vida, que a lição vai retratar sobre esses pontos, e eu quero aqui colocar em vigência. Deus é um Pai amoroso, que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para ele. Deus, se nós formos ver os atributos de Deus, Deus em sua total perfeição, os seus atributos, sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura conheça exatamente como ele é. Então, no entanto, ele bondosamente revelou-se por meio de linguagem compreensível a nós. Vamos dar um exemplo. A Bíblia fala que Deus é santo. E na sua plenitude, no seu ser, na sua existência, a santidade faz parte da sua existência, faz parte do seu caráter. Assim também, vou dar um exemplo. Eu vou ler aqui uma argumentação de um professor que ele fala assim, por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo. Aí ele coloca, assim um atributo de Deus, porque é a santidade, é uma qualidade de que podemos atribuir ou aplicar a ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus de si mesmo, podemos ajustar nosso pensamento acerca de Deus. Qual é a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Veja bem, há muito a dizer sobre o ser tão grande como Deus, mas facilitaremos nossa tarefa se classificarmos seus atributos. Compreender Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o oceano Atlântico numa xícara. Era essa parte que eu queria chegar. O professor está dizendo, se nós formos limitar Deus na sua existência, era como colocar o oceano Atlântico dentro de uma xícara. Porque não tem como a gente fazer isso. Porque Deus é um ser tão grande que nós não mesmo a compreendemos.
pela o seu caráter, pela sua existência. Então, vejamos aqui o pensamento desse professor. O nome do professor é Mae Pelmer, é um teólogo americano. Olha o que ele fala. Mas ele revelou de si mesmo o suficiente para satisfazer a nossa capacidade. A classificação seguinte talvez nos facilite a compreensão. O que ele quer dizer aqui é que Deus nos deu o entendimento de o compreender. Não da forma que Ele quer por completo, porque nós nunca iremos chegar à compreensão de Deus pela nossa imperfeição. Porque nós somos pecadores, nós somos errantes, né? O calvinismo, ele tem uma forma de pensar, né, que Calvino traz e o calvinismo adotou, que é a depravação do homem. O homem por si mesmo, ele é depravado, ou seja, porque o homem está caído em pecado, então devido ao homem estar caído em pecado, o calvinismo entende que o homem ele é depravado por si só, que o homem ele não reconhece a Deus. Ele não conhece a Deus, ele não busca a Deus. O homem por si só, ele está perdido. Se Deus não chamar o homem continua perdido. O calvinismo ele tem essa forma de expressar que eu acho muito degenerativa. Já eu não penso dessa forma, pois eu sou arminiano, né? E por ser arminiano eu tenho um posicionamento semelhante ao do livre-arbítrio, que desde o Éden já existiu o livre-arbítrio. Eu não creio que o homem ele se torna depravado ao ponto de Deus escolher uns e abandonar outros. Eu não creio dessa forma. Por isso que eu estou mostrando aqui que os atributos de Deus são o quê? A espiritualidade, são a infinitude, a unidade, a onisciência, a onipresença, a onisciência, a onipresença, qual mais? A onipotência, a soberania, a santidade, e são inúmeros os atributos de Deus, a justiça, a fidelidade, então, a misericórdia, o juízo. Então aqui, se eu fosse enumerar todas essas coisas, eu creio que na minha limitação eu ainda deixaria várias coisas, porque em tudo representa Deus, em tudo eu vejo Deus, porque Deus é criador de todas as coisas. Então em tudo que eu falar ainda seria pouco ao eu me expressar a existência de um Deus, a grandeza desse Deus, a superioridade desse Deus. Então muitas vezes é como o professor e teólogo aqui, o Mae Pelmer, ele simplesmente argumenta, quando nós queremos limitar a Deus, é a mesma coisa de colocar o Oceano Atlântico dentro de uma xícara, porque nós não compreendemos a infinitude daquilo que é finito. Então, às vezes nós queremos limitar a existência de Deus. Então, eu vejo dessa forma que o homem, por si só, ele não é depravado, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. O homem, ele perdeu o quê? A semelhança de Deus. Ele perdeu aquela imagem que seria a imagem da perfeição que Deus o criou. Então essa imagem, ela foi manchada, ela foi borrada, mas não quer dizer que em si mesmo o homem, ele não tem atributos. Claro que o homem tem sim os atributos de justiça, a qual foi instituído pelo próprio Deus. Mesmo o homem caindo da imagem de perfeição para uma segunda imagem borrada, mas o homem ele continua ainda com os atributos que Deus o facultou, que seria no caso a palavra grega que vai falar ali sobre corpo, alma e espírito, que quer dizer alma, nefesh, nefesh, quer dizer alma, corpo e espírito, mostra no homem ali ainda as faculdades do homem
da regeneração do homem e de um novo homem transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o homem, ele tem sim um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio foi dado para Adão e Eva no jardim do Éden, quando Deus falou: não coma da árvore que está no meio do jardim. Então Deus o facultou o homem das faculdades intelectivas, mentais, auditivas, e entre outras faculdades que aqui não dá para enumerar, até por causa do tempo. Mas Deus, ou seja, Deus colocou o homem, mesmo o homem tendo a imagem agora, uma imagem irradiada, ou seja, suja, mas sendo ainda criatura e sendo filho de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como único e Salvador, há nele ainda a regeneração por meio do Espírito Santo. Então isso é muito fundamental, porque eu sei que tem professores que não falam sobre essas coisas, e é aquilo que eu falei. A minha lição que eu dou aqui não é só para alunos, é para todo tipo de classe, seja ela pastor, obreiro, teólogo, professor, seja a minha aula que eu dou aqui é para que a pessoa tire desse conteúdo uma vida digna e santa, não para se perder no caminho, mas para aperfeiçoar a caminhada, para aperfeiçoar a árdua chamada que ele tem sobre a vida dele. Então, lembrando bem que quando o texto mesmo fala: se pois sendo mal sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então veja que o homem por si só, se seu filho pede algo, será que esse homem, com as suas faculdades que Deus o colocou, ele vai dar uma serpente, ele vai matar essa aqui? Não, claro que não. Ele vai dar o melhor para seu filho, porque ele o ama, porque nele está o quê? As faculdades, mesmo se essa pessoa for crente ou se essa pessoa for ímpia, nele existe as facultativas que Deus o colocou. Claro que o homem regenerado é o homem transformado, é o homem que aceitou a Jesus, é a pessoa que vive para Deus, é a pessoa que tem amor no coração. É a mesma coisa quando eu peço para alguém: me ajuda essa obra, se inscreva no meu canal. A pessoa, ela se sente no desejo de querer ajudar essa obra, porque ela sabe que essa obra, ou seja, porque ela sabe que essa obra carece também da ajuda dela para alcançar mais vidas. E é através da sua inscrição, da sua visualização, do seu sininho que você aperta aí e da sua inscrição, que eu alcanço mais almas através desse conteúdo. Então é dessa forma que Deus também nos facultou, dando nós o amor, dando nós o sentimento, dando nós o desejo de amar, de querer estar perto, de querer fazer o melhor. Então isso também em parte do ser humano decaído e do ser humano regenerado. Claro que eu estou falando aqui mais profundo, mais teologicamente, para que você tenha uma visão do que é o ser humano em si, porque o ser humano, a Bíblia fala que o próprio Davi diz que em pecado fui concebido e em pecado fui gerado. Ou seja, nós fomos gerados em pecado por quê? Porque Adão caiu, Eva caiu. Ou seja, o pecado que foi gerado nos nossos pais primitivos no Éden, esse pecado também foi transformado por Jesus Cristo através do seu nome. Ou seja, a expiação do seu sangue nos tira essa condenação que era contra nós e nos transforma em filhos da luz. Então, dando a profundidade do assunto, que é muito amplo e tem muita coisa para falar, veja bem, eu já comentei aqui a introdução, mas eu vou ler aqui a introdução que o professor ele está abordando, que diz assim: nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7, que foi o que eu acabei de ler. Veremos também que aquele que entra pela porta estreita consegue viver segundo os preceitos de Deus proposto por Cristo
no seu sermão do monte: o Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele o procuram viver cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18: examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Mateus 7,15. Continuando aqui, como eu já dei a introdução aqui aprofundada, então nós não podemos limitar a Deus, porque Deus em sua essência Ele é bom, Ele é justo, Ele é grandioso, Ele é beguinho. A gente não quer, às vezes eu costumo falar isso, e esse é um jargão meu. Às vezes nós queremos colocar Deus, sabe como? Nós queremos sentar na mesa de Deus e resumir Deus com a sua calculadora, e não é isso. A gente não pode querer resumir Deus com a sua calculadora, dando pontos e vírgulas, achando que é isso, porque Deus, ele é um ser grandioso. A gente não consegue mensurar a grandeza de Deus até que nós não reconheçamos Ele como a Bíblia o expressa. Então a Bíblia expressa que Deus, ele é um ser grandioso, um ser finito, é um ser que em sua essência existe todos os atributos. E claro que aqui eu pontuei atributos que a Bíblia relata, e são poucos, mas muito mais Deus é, porque Deus é um ser finito. É um ser que não tem fim. Como eu sempre falo, a gente não queira resumir Deus com a nossa própria tabuada, com a nossa própria calculadora, querendo resumir com pontos e vírgulas e achar que Deus é um ser que não tem capacidade. E eu já vi pessoas falar isso. É por isso que há muitos pensamentos errôneos acerca de Deus, e também há pessoas que não conhecem a Bíblia e não conhecem verdadeiramente o que a Bíblia apresenta ao ser de Deus, sobre essa pessoa, né? A qual ele é verdadeiramente em seu ser. Então aqui vamos adentrar ao primeiro tópico, que diz assim: a bondade de Deus. Eu estou no primeiro tópico, no seu primeiro subtópico: definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral na visão grega, e a benignidade era vista como a mais sublime atributo. Assim, a bondade do nosso aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vejamos que o homem, por ser uma criatura diluída, uma criatura automaticamente defasada, no sentido da queda, no sentido que o homem caiu e ele precisou, né, de se recompor através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Eu quero ler aqui um comentário também muito importante, que eu acho que vai agregar muito à nossa visão, né? E nesse comentário é sobre a imagem de Deus no homem, que está lá escrito em 120, que está escrito aqui. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente lançar luz ao tema, que eu quero ler o versículo da Bíblia. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui. E eu gosto de lançar luz ao tema, trazendo uma visão melhor a respeito do nosso entendimento, para que não fique só nas minhas palavras, né, como diz os irmãos. Então eu quero lançar luz aqui ao pensamento e ao entendimento nosso. Olha bem, quando Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Isso está lá em Gênesis. Você vai ver. Então o homem foi criado à semelhança de Deus. Isto é,
com o caráter e personalidade de semelhantes ao dele. Em todas as escrituras, o padrão ou alvo exposto diante do homem é o de ser semelhante a Deus, que é o que eu acabei de abordar aqui. Eu vou até abrir aqui um versículo para nós lermos. Efésios 5:1. Ser como Deus significa ser como Cristo, a imagem do Deus invisível. Então, veja bem que eu falei no começo e eu abordei muito. Quando o apóstolo Paulo fala assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele está falando aqui da semelhança, da busca em ser igual, da existência do caráter de Deus que prognosticamente está em nós, sendo o que? Na imitação, na obra redentora de ser como Ele mesmo nos expressou. Aí você pode estar pensando, mas como é isso? Eu vou explicar melhor para que você tenha aqui um entendimento. Veja bem, o que é semelhança com Cristo? O processo pelo qual os crentes são conformados à semelhança de Jesus Cristo, especialmente em relação à obediência e confiança em Deus. Através do Espírito Santo, Deus recria os crentes à semelhança de seu Filho, que é colocado diante dele como modelo do que é uma vida redimida. De que forma? O crente deve se tornar como Cristo. Em todos os seus aspectos, falar, dizer, em todos os seus aspectos, em todos os sentidos, sem mudar nada, a característica de ser igual a ele em tudo. Paulo está argumentando que os crentes devem permitir que Deus os torne semelhante a Cristo, que é objeto natural do processo de crescimento da fé. Então, nessa semelhança, que é o que eu acabei de relatar, aqui algo muito importante, eu quero ainda ler aqui um parentesco muito importante a respeito de Deus e do homem, para que você entenda. A relação das primeiras criaturas viventes com Deus consistia em obedecer cegamente aos instintos implantados nela pelo Criador, mas a vida inspirada ao homem resultou realmente da personalidade de Deus. O homem, na verdade, tem um corpo feito do pó da terra, mas Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. Gênesis 2:7. Dessa maneira, dotou de uma natureza capaz de conhecer, amar, servir a Deus. Por causa dessa imagem divina, todos os homens são por criação filhos de Deus. Mas como essa imagem foi manchada pelo pecado, os homens devem ser recriados ou nascidos de novo para que seja na realidade. Claro que aqui eu estou falando com as palavras do autor do livro. Mas com minhas palavras eu falei aí no começo da introdução. O livro aqui que eu quero falar é sobre declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha o que o livro o livro Declarações de Fé da Assembleia de Deus, ela vai dizer na página de número 100, quando o homem ele cai em seu sentido original. A queda do homem é uma expressão teologicamente para designar o momento em que o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro casal, Adão e Eva, que foi o que eu acabei de falar. Agora, o pecado original, Adão não foi criado impecável nem pecaminoso, mas sim perfeito, como eu falei. Olhando para esse aspecto, a consequência da queda, que foi o que gerou a corrupção total do gênero humano, ou seja, a queda do homem do pecado, a queda do homem arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade, não há um justo sequer, como diz Romanos 3:10. Romanos 3:10 fala que não há um justo sequer. Vou ler lá rapidinho
né? Porque eu gosto de falar lendo os versículos para que nós entramos. É como eu falei, a lição que eu dou é um culto de doutrina, porque eu leio bastante e eu tenho que aplicar o sentido de como o texto está falando e trazer a aplicação à minha vida e à sua vida. Por isso que eu falo, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Deus olhou para a terra e falou, não vejo nenhum homem justo. Porque todos estão debaixo do pecado. Isso não quer dizer que permanecemos no pecado, porque quando nós somos lavados e regenerados por meio de Jesus, automaticamente nós erramos, com certeza. Porque aquele que falar que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas a partir do momento que confessamos, largamos a prática pecaminosa. Então, vejamos aqui outro ponto importante que é, e eu vou ler aqui. Vou ler aqui rapidinho. A corrupção do gênero humano atingiu o homem. Olha bem. Atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Como eu falei, conforme fraco. Desde da planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Ou seja, o homem foi atingido em toda a sua estrutura. Outro ponto interessante que eu quero abordar aqui também, que ainda estou falando sobre o livro Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Aqui eu estou lançando luz ao tema para que você tenha mais compreensão a respeito do assunto que está sendo amplificado aqui por mim. O relato bíblico revela que o senso de culpa foi instantâneo. Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento em que comeram o fruto proibido, pois a comunhão com Deus foi interrompida de imediato. Morte significa separação, e o pecado separou os seres humanos de Deus, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Os olhos do casal foram abertos e logo os ambos perceberam que estavam nus e, tendo conhecimento pessoal o mal, procuraram esconder-se da presença de Deus porque sentiram medo. O juízo divino veio sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Toda a raça humana, a própria natureza, sofrem as consequências funestas do primeiro pecado humano. Então vejamos, Paulo aqui, eu tô na lição ainda do tópico, no subtópico primeiro, já vou partir para o subtópico 2, eu só vou ler aqui para comentar esse assunto. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal, para as práticas imorais. Daí a razão, João 3:3, somente entrando pela porta estreita, pelo caminho apertado, Mateus 7:14, podemos desfrutar da graça divina de ter a nossa natureza transformada para de fato fazermos o que é bom. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, verso 18, eu quero ler aqui com vocês, para que nós abrimos o nosso intelecto. Ele vai dizer assim: de maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque o que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele também vai citar assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso faço, porque o pecado habita em mim. Então, dessa forma, o ser humano em si, ele está totalmente, se ele não se converter, se ele não voltar para Deus, ele continua separado da comunhão com Deus, da comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Na comunhão com o próprio Deus, ele continua separado, como eu li aqui agora, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Assim como Adão e Eva, quando comeram o fruto proibido, foram abertos-se os olhos, eles reconheceram em si que aquilo que os separava, novamente,
Eles entenderam que em si eles estavam separados da comunhão de um Deus santo, de um Deus que em seu ser de justiça e caráter, é santo em sua santidade. Então, eles precisaram se voltar para Deus. Então, Deus dá o livre-arbítrio e o desejo deles se voltarem para Deus e reconhecer. Olha bem isso aqui que é muito importante, que eu quero ler aqui, que eu até grifei. O homem é deprimido de bondade, pois faz porque é obrigado. Claro que no sentido que Deus o faculta. Por isso que ele faz muitas vezes, e muitas vezes ele faz porque é obrigado. Mas, da forma do sentido literal que eu quero dizer, Deus facultou para ele fazer. Porque a essência dele foi perfeita. Foi manchada por causa do pecado, mas foi limpa em Jesus Cristo. Nós agora, sendo imitadores de Jesus, procuramos buscar essa imagem de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Então, olhando para esse aspecto, também Romanos vai dizer, capítulo 1, que eu quero ler aqui rapidinho, para nós ganharmos tempos, verso 24, diz assim: por isso também Deus o entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Criador está com C maiúsculo, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou em paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ou seja, deixaram aquilo que Deus estabeleceu, que é o casal, homem e mulher, e mudaram-se, trocando o desejo de homem e mulher para homem com homem e mulher com mulher. Então vejamos que essa parte eu creio que foi bem instrutiva, foi bem abrangente aqui para o meu e o seu entendimento. Por quê? Porque o tópico primeiro, Jesus compara o Pai terreno com o Pai celestial. Por quê? Porque o Pai celestial, ele abençoa o Filho. Se você orar para Deus, Deus não vai te atender? Essa é uma aplicação que eu estou fazendo. Claro que ele vai te atender, porque ele abençoa tanto o mal como o bom. Ele faz tanto para o justo como para o injusto. Ele dá a chuva tanto para aquele que não merece, quanto para aquele que merece. Então a mesma coisa é o Pai terreno. O Pai terreno, pois o Pai terreno trabalha para a sua família, para obter ganho, para introduzir neles o quê? Na sociedade, pagando uma faculdade, colocando uma roupa boa, amando sua esposa, educando, pagando uma boa escola. Então o Pai terreno, ele zela por todos esses critérios. Por mais que tem pessoas que não têm condições de exercer essas prerrogativas que eu coloquei aqui, porque talvez não ganhe um bom salário, talvez não tenha uma vida digna, que eu falo de ter um bom salário para pagar uma faculdade, dar uma melhor roupa, mas o Pai mesmo assim, em si mesmo, ele tem o dom que foi atribuído pelo próprio Deus, que é de amar, de querer dar o melhor para a sua família, de querer fazer, por mais que ele não preenche todos esses requisitos, mas ele quer fazer sempre o melhor. E quando ele preenche todos esses requisitos, tendo um bom salário, tendo uma boa casa, tendo um bom carro, ele vai sempre dar o melhor para a sua família. O primeiro ponto também que eu quero abordar aqui, que é a bondade do homem. Não é perfeita, pois depois da queda o homem perdeu a perfeição, porque ficou dominado pelo pecado, como eu já falei. Mas o homem, ele continua ainda sendo um ser bondoso em sua essência, naquilo que Deus o implantou. Claro que na regeneração do homem de Deus, sendo filho de Deus, sendo convertido e transformado, em si mesmo habita nele essas faculdades em perfeita condição. Por quê? Porque o Espírito Santo traz nele, como diz Gálatas 5, capítulo 22 e 23, se não me falha a memória, que vai falar que ali no homem, quando o homem tem o Espírito de Deus, nele é o que? Amor, paz,
longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Então, o homem sendo regenerado pelo Espírito Santo de Deus, em si mesmo nele habita essas condições interperáveis. Outro ponto aqui que eu quero abordar, mas eu já estou partindo para o segundo ponto, mas eu tenho que falar isso aqui que eu acho muito necessário, que vai falar a bondade de Deus no aspecto bíblico, tá? Eu estou no primeiro tópico do segundo subtópico, que fala assim: nas Escrituras Sagradas, a bondade de Deus é definida como qualidade do que é bom. Êxodo 33, 19. Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor. 1 João 4,8. E a fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Salmo 34, verso 8. O texto de Mateus 19, 16, 26 mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamas bom? Segundo a Bíblia, a aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem qual a salvação, que a salvação não vem por meio das obras, de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo, que foi o que eu acabei de falar. Eu estou falando aqui, irmãos, para não... vou dar outra explicação para que vocês compreendam. Algumas coisas aqui, eu estou falando e depois eu leio o comentário para que você entenda, tá? Porque se eu for parar a ler, vai gastar mais tempo. Então eu vou falando, vou lendo o comentário e vou... Claro que eu já falei sobre a bondade de Deus em todos os aspectos. Já falei também sobre a fé e o amor que são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo, que é o que eu falei, a regeneração do homem em Cristo Jesus, sendo imitadores, como diz Gálatas, que eu acabei de falar agora, 5, 22 e 23. Então, mediante todas essas circunstâncias, eu estou aqui argumentando e empoderando aqui pontos vigentes para que você tenha o quê? Uma visão panorâmica mais ampla do assunto. E eu quero aqui também, desde já, argumentar algo muito importante, que o Pai Celestial prepara seus filhos para o bem futuro, a nova Jerusalém. Mas enquanto está na terra, prepara e abençoa, cuidando espiritualmente e preparando. Que no caso do ser humano, que ainda está na terra e ele foi regenerado por Cristo, Deus continua abençoando, preparando, cuidando. Então, o termo aqui é interessante notar que se pedindo-lhe um peixe dará uma serpente, claro que não. Qual é o pai que o filho pedindo algo ele vai dar serpente? Nenhum pai faz isso, nenhum pai faz isso. Por mais que ele sendo um homem caído e estando em pecado, ele continua ainda a fazer aquilo que ele foi devotado a ele, quando ele foi criado. Então, ele vai dar o que? As coisas boas. Se, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe-vos também o que está na lei e nos profetas. Então eu creio que essa parte aqui eu aprofundei bastante, eu trouxe um conteúdo vasto, tanto na aplicação pessoal como na aplicação teológica, para que você tenha conhecimento de causa do que está sendo exposto aqui. Então, vejamos em todo o âmbito desse ensinamento. E outro ponto necessário aqui colocar, que é o subtópico 3 que eu vou ler agora, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo, envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver
a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16, quando ele fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que revela a perfeição divina, também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mateus 7,11. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada que sejam, ou seja, os ímpios, os iníquos, né? Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, se pedimos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? Então, Deus por si mesmo, ele é perfeito. Deus por si mesmo, há nele ali a perfeição, a grandeza. Deus, ele é perfeito e ele criou o homem também com todas essas faculdades de perfeição. Mas o homem a diluiu, a manchou. E o homem agora ele toma o exemplo do seu filho, Jesus Cristo. Então, claro que eu já amplifiquei a sua visão aqui nesse aspecto, né, do primeiro tópico, que é a bondade de Deus. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3. Vamos agora para o tópico 2, que é: há dois caminhos para escolher. Vamos lá para o subtópico 2 do tópico 1. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar a figura da porta e dos caminhos do Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus, João 10, 9. E ao caminho e a nova conduta adotada para com aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e o único caminho, João 14, 6. É importante atender para os costumes da época em que Cristo fez menção da porta e ao caminho. É bem possível que ao mencionar estes termos ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois a cidade em sua maioria eram muradas e tinha algumas portas largas e outras estreitas. No primeiro noturno as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficasse aberta. As portas estreitas, essas portinholas, eram chamadas de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes a passagem de um camelo com mercadorias por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi essa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e pouco há a que encontre, Mateus 7,14. Naquela época, as pessoas eram muito pobres, e eu quero deixar isso aqui muito aclarado aqui em nosso meio. Por quê? Porque as pessoas eram muito pobres na época de Jesus. As pessoas naquela época, Jerusalém era uma cidade formosa que via muitas pessoas de fora, né, de regiões vizinhas e de nações ao redor de Israel, para oferecer sacrifícios, para fazer devoção a Deus. E também existia um povo muito pobre já dentro do próprio Israel antigo, na Mesopotâmia, que vivia a vender animais, aves, sacrifícios. E aqui eu estou entrando um pouco na cultura, que eu li bastante, estudei bastante sobre a cultura para conhecer esses assuntos. E em Israel havia algumas portas, né, umas maiores e outras menores. E essas portas, geralmente, as menores, passavam-se pessoas. Já as maiores passavam-se carroças, camelo,
né? Coisas carregadas e coisas maiores. Então, quando as portas maiores eram fechadas e a pessoa pobre que chegava depois e ela não tinha condições de entrar, era necessário ela fazer outro serviço. Ela tinha que retirar toda aquela bagagem, tudo aquilo que ela trazia para vender e passar pela porta menor. Assim também o camelo, ele passava muitas vezes agachado. Quando ele não passava em pé, ele passava agachado, se a porta tivesse fechada. Porque aquela porta maior tinha horário para fechar, tinha horário e tempo para fechar e se abrir. Então, nesse meio período que essa porta seria aberta, quem chegasse antes passava, quem chegasse depois tinha outro serviço, que era o de tirar a bagagem, de passar com a bagagem, de passar com, né, com aquilo que ele trazia, a venda, seja lá o que for que ele trazia, balde, vasos, né, entre outras coisas que ele trazia ali na época para vender. E também o seu camelo, que muitas vezes ele não deixava o camelo fora, ele deixava dentro da própria Jerusalém. Então o camelo passava agachado. Então, quando Jesus se refere aqui à porta, e ele fala em todos os sentidos, né? Se nós formos ver lá Mateus 7,14, que fala assim: e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e pouco as que entram. Aqui Jesus também está fazendo um parâmetro daqueles que procuram a salvação, daqueles que renunciaram o pecado, daqueles que pegaram a cruz e seguiu. Porque tem muitos que estão na igreja, mas está por estar. Porque eu estava conversando com o pastor uma vez e ele falou que existe 3 tipos de crente. E quando ele falou isso, eu aprendi muito mais com ele. Quando ele falou, existe 3 tipos de crente. E realmente é verdade. A Bíblia fala isso. Existe um crente que não é convertido. Existe um crente que se converteu, mas não foi mudado pelo Espírito Santo, né? Porque ele não se deixou mudar. E existe o crente verdadeiro, que é o que foi mudado, o crente convertido, que ele se transformou verdadeiramente, ele continua sendo nova criatura. Está falando mal dele, mas ele está amando, ele está beijando, ele está abraçando, ele está cuidando. E Jesus também dá uma ênfase muito maior sobre esse assunto também, quando ele fala sobre o joio e o trigo. Que na igreja também existe também 2 tipos de, né? Quando ele fala ali a parábola do joio e do trigo, claro que ali ele se refere também aos fariseus da época, que muitos achavam que seriam salvos por praticar a lei, e ele conota ali uma visão de proselismo e farisaísmo religioso, que era de julgar, de ser superior, de fazer, de mandar, de querer ser mais, de ganhar mais dinheiro. E Jesus ele aborda isso com muita profundidade, que ele fala que naquele dia o próprio juiz, o próprio Deus, ele separar o quê? As ovelhas dos bodes. Naquele dia ali vai ser separado o quê? As ovelhas do... Então a porta é estreita, por quê? Porque nem todos irão passar por essa porta. Nem todos irão passar por essa porta. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso não quer dizer que todos vai ser salvo. Não é todos que vai ser salvo. Vai ter ali a separação. Nem todos vai ser salvo. Vai ter a separação. E essa separação é por meio do próprio Deus. A pessoa pode falar mal de você. A pessoa pode falar que você não presta. A pessoa pode te julgar para A, para B, para C. Todo mundo pode ficar mal de você. Todo mundo talvez não queira nem você por perto, nem sua amizade. Mas só quem te conhece é Deus. O ser humano não te conhece. Tem muito ser humano que te julga pela aparência, como foi falado na lição passada sobre o julgamento precipitado. Então tem muitas pessoas que vão te julgar pela sua aparência, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de falar. Mas quem te conhece é Deus. E naquele dia, talvez essas mesmas pessoas que te julgam, que te apontam, elas mesmo
talvez não vai ser salva. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não quer dizer que todos vai ser salvo. Não é todos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então não é todos que vai ser salvo. O desejo de Deus é salvar a todos. Por isso que ele fala lá em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele quer que todos sejam salvos, mas nem todos vai ser salvo. Então, entenda uma coisa, a porta é estreita e ela continua estreita. Então, nesse sentido, âmbito da porta estreita que eu acabei de cumprimentar aqui, falando sobre a cultura da época, vamos partir aqui para um ponto importante que é o segundo subtópico. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. João 10, 7, 9. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Vou colocar aqui Lucas 13, 24, que eu quero ler. Eu sei que a lição já está chegando já quase no fim aqui, mas eu quero ganhar tempo aqui nesse importante tema, que eu acho que é um dos mais importantes temas que nós vamos falar. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que nela tem um novo caráter e a vida eterna com Deus. Vamos ler aqui. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tem muitas pessoas que são ambiciosas. Elas querem buscar a Deus de forma errada. Como assim? Você pode estar me perguntando, como assim, irmão Miqueias? Ela quer buscar a Deus, mas ela não quer se arrepender dos seus pecados. Ela quer buscar a Deus, mas ela não quer ter a vida transformada pelo Espírito Santo. Ela quer buscar a Deus pelos seus esforços. E muitas vezes os esforços dessa pessoa é pela teologia da prosperidade. Porque ela entende que se Deus abençoar, Deus está com ela. Se Deus não abençoar, Deus não está com ela. Então, a porta estreita aqui não é o copo de água que fica em cima da televisão que você toma e diz que Deus está naquele copo de água, que Deus não está ali. A porta estreita é a mudança de vida, é a mudança de caráter. Não é a teologia da prosperidade. Eu coloquei aqui, que tem muitos irmãos com o anel de teologia, mas eu quero ver sustentar o anel de teologia no dedo. Porque tem muitos irmãos que falam: eu tenho faculdade, eu fiz faculdade, eu sou pregador, eu sou ministro, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tem muitos irmãos que nunca leram a Bíblia, não sabem nem o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Não conhece a Deus. Ele conhece o quê? A teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade tem aberto a porta para crentes que têm caído da fé. Para crentes que têm caído da fé, não tem mais voltado-se para o evangelho da salvação, ou seja, crentes que abandonaram o caminho da vida. Por quê? Por meio de não obedecer, e eu coloquei aqui, eu vou até abrir aqui para nós ver,
Deixa eu abrir aqui rapidinho com o meu tablet. Para você ver como é que os nossos irmãos hoje em dia, quanto as escrituras, se nós formos deixar, irmãos, de analisar o que a Bíblia fala, nós se tornamos hipócritas, irmãos. Nós se tornamos hipócritas. Se nós, eu falo isso em todos os sentidos. Se nós, em todos os aspectos eu falo isso. Se nós não abordarmos verdadeiramente o que a Bíblia fala, nós acabamos saindo do foco da centralidade do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Olhando bem para esse aspecto, eu anotei aqui, a Bíblia está acima da teologia. Está acima do pregador. E a Bíblia, por si só, teologicamente, a Bíblia é a teologia, mas ela está acima em todos os sentidos. Eu não estou colocando só acima dos pontos vigentes. Eu estou colocando ela acima de todas as sagradas escrituras. Por quê? O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 1:8. Se nós ou um anjo do céu pregar outro evangelho que não seja o que está aqui escrito na Bíblia, que nós sejamos anátema. Então, olhando para isso, vivemos dias difíceis em que muitos pregadores não sequer conhecem a Bíblia e muito menos o evangelho. Conhece o quê? Filosofia, psicologia, estratégia de marketing, teologia da prosperidade, coaching. O que mais que os pregadores hoje em dia conhecem? Pregadores que para mim não são pregadores, são falsos profetas. Escuta bem. O coaching parece uma forma de teologia, mas não é. Não é. Porque o coaching, ele é um processo de uma metodologia e um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por qualquer ser humano ou por qualquer pessoa. O objetivo do coaching, né, como muitos falam, coaching, é a prosperidade disfarçada, porque ele ensina o homem a ser o centro. Ele ensina o homem a ser o plano B de Deus. O coach, ele ensina o homem a não viver de modo que a cruz manda viver. Que o homem, muitas vezes, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, ele vai ficar doente, ele vai passar por várias intempéries da vida. Então, o coaching ensina que o homem está isento disso tudo. Outra parte, o coaching é uma forma elevada, é uma forma de elevar a pessoa do plano A ao plano B, que é o lucro financeiro. Outra coisa, há uma pluralidade religiosa em nosso meio, quanto à fé manifestada em um só adorador, que é plural global. Então, ele sacrifica aos deuses africanos, faz promessas para os santos católicos e veja isso aqui. O copo com água elimina o quê? As energias negativas e atrai bênçãos. Olha bem. Óleo de Israel para ungir pessoas a fim de receber bênçãos. Tem pessoa que pega o óleo de Israel e fala, vai lá na minha igreja que eu vou te ungir. Mas o óleo, ele é para enfermidade. Ele não é para ungir, para atrair bênçãos. Outra coisa. Água do Jordão para limpeza e purificação. Lenço ungido para curar os enfermos. Cajado de Moisés. Quem não tem condições espirituais e profissionais para liderar e para alcançar os seus objetivos.
Kit de beleza Rainha Esther, campanha embelezamento de mulheres. Olha bem o tanto de coisa que tem entrado na igreja brasileira. Oração em montes e em vale, no sentido de conferir mais poder e mais oração, que eles falam se dizer assim, eles falam, eu vou orar no monte para me ser mais poderoso. E não é isso, não é isso. Olha bem, pequena lâmpada, atrair prosperidade, fresh, shriek. Sabonete ungido para purificação espiritual. Corredor do sal é onde se deixa o pecado e votos para limpeza e obtenção de bênçãos. Arca da aliança no altar para alcançar ou para colocar pedidos e votos. Eu quero te dizer que nem todo mundo que está na igreja, irmãos, nem todo mundo que está na igreja, seja ele líder ou membro, muitas vezes ele está na igreja ali, mas não está convertido. Tem membros que saem da igreja porque se rebelou com o pastor e vai montar seu ministério. Tem membros que ensinam a pessoas a idolatrarem, a exaltarem, a colocar ele acima da igreja, acima da Bíblia, até acima da Bíblia. Tem pessoas que ensinam isso. E aqui vai um respaldo para esses irmãos que não conhecem e que se acha ser superior à Bíblia, né? Muda ali o foco do Deus verdadeiro para ele próprio. Vamos aqui adiantar, porque eu já falei demais esse aspecto da porta estreita e a escolha dos dois caminhos. Eu vou agora para o tópico 3, tá? Vou finalizar aqui. Subtópico 3, a mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Na adversidade de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre e de seduzirem outros ao erro. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm poucas capacidades para fazerem suas defesas. Mateus 7,21. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois este com suas mentiras acabaram levando as pessoas para um caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração e buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Atos 20 e 29. Esses demonstram ter piedade, fazer longas orações e profetizarem, mas é tudo aparência. Segundo Timóteo 3:5. Então vejamos aqui, irmãos, que esses que se dizem ser falsos profetas, que é o que eu acabei de falar aí, que eles fazem de todo tipo de argumento para mostrar ser o que não é os que têm mais trazido rebelião dentro das congregações. É os que mais têm feito, trazendo ali uma teologia mentirosa, trazendo ali como eu falei, né, o coaching, trazendo ali instrumentos e dizendo que é por meio de Deus, e eles operam com exorcismos, eles abordam ali também como é que chama, meu Deus? Diz que está falando com anjos, não que Deus não nos capacita para isso, mas a questão é que eles invocam Satanás, muita bruxaria dentro da igreja, muita coisa que eles trazem ali, pagode dentro da igreja, né? O que mais que eles estão trazendo hoje em dia no nosso meio? Além do pagode. Roupas de africano, aquelas roupas desenhadas, eles se vestem de branco, eles se vestem de vários tipos de argumentação para chamar a atenção, para ganhar votos, para ganhar status, famas. Então, a vida daqueles que praticam as coisas de modo errado, essas pessoas ela vai ser julgada.
Claro que nós cremos no dom da profecia. O dom da profecia, ele está enraizado na igreja. Cremos também no dom de profeta, como diz Efésios 4:11. Mas o problema é que o profeta, ele se torna profano quando ele sai da Bíblia, quando ele coloca o anel de teologia e diz ser superior, diz ter bacharel, diz ser tudo, mas menos o cristão bíblico. Ele quer pregar bonito, tem boa oratória, fala bem, pede para você votos de 1000, de 100, e diz que se você não abençoar é porque sua vida está em pecado. E outra coisa, eu conheço irmãos que são idólatras nas suas igrejas. Por quê? Porque esses irmãos, simplesmente ele não vê mais a Bíblia como instrumento. Eles vê o pregador, ou o obreiro, ou o falso mestre, ou aqueles que o incentivam a fazer essas práticas. Então tem obreiros que usam a palavra para ganhar status, fama e ser conhecido. E isso tem acontecido com muita forma em nosso meio, porque eu vejo isso, meus irmãos, e eu fico às vezes pensando assim, eu falo, meu Deus, como é que esse homem, ele conseguiu trazer tanta coisa para a igreja que a pessoa não crê mais na Bíblia. Jesus para ela não é o suficiente. E aí entra o quê? O liberalismo religioso. É pessoas que andam na presença de Deus de qualquer jeito. É pessoas que não têm mais reverência. É pessoas que se vestem prulamente falando aqui, se vestem de qualquer jeito. Olha isso aqui que eu coloquei. E agora o profeta é esse que aceita a porta larga, pois permite de tudo e não faz acessão de nada. Pois pensa nele e no que se faz para o ganho. Ou seja, o profeta ele abre a porta. E ali ele recebe de tudo. Não faz exclusão, ele não prega arrependimento, não prega contra o pecado, não prega salvação, não prega que precisa se arrepender para entrar no céu. A pregação é: receba, você está sendo abençoado, receba, Deus vai mudar a sua vida, receba. E não é isso. Você quer descobrir um falso profeta? Olha bem o que eu coloquei aqui. Você quer descobrir um falso profeta? Não é no seu ensino, não é na sua pregação, não é na sua vida, é como ele leva o seu caráter, que ele produz. Veja como ele quer aparecer em meio a todos. Veja o ensino dele, se realmente tem o centro, como Cristo, ou ele sendo o centro. Você quer conhecer um falso profeta? Vê se a pregação dele, o centro é Cristo, ou se é ele. Veja o caráter dele. Se ele fala de mim, se ele fala de você para mim, ele vai falar de você para outra pessoa. Esse já é falso profeta. Porque o falso profeta, ele sempre vai fazer com que ele obtenha ganho, com que ele traga pessoas para ele. Quanto mais pessoas estiver do lado dele, ele se acha grande, ele se acha superior. O falso profeta, ele não faz as coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele faz as coisas para que ele venha a ser glorificado, para que ele venha a ser o centro. Claro que esse assunto aqui é amplo, aqui eu estou só resumindo. Tem muito mais. Eu coloquei aqui várias coisas, mas não vai dar tempo de eu falar. Não vai dar tempo de eu falar. Olha bem esse outro ponto importante. O falso profeta mente, engana, se veste bem, fala bonito, dizima, tem carteirinha de membro, além de tudo ceia, faz de tudo na igreja, mas no oculto faz as coisas que só Deus sabe. Então tem muitas coisas, meus irmãos. Aqui eu só cumprimentei, eu só quis elaborar um pensamento. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero fazer a leitura dessa conclusão. E eu te falo uma coisa. É como diz aqui, ó. 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. Destes, afasta-te. Quem está mandando afastar é a Bíblia. A Bíblia não tolera hipocrisia. A Bíblia manda
nós afastarmos desses tais que se cometem tais obras. Conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha de sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer seja boas, quer seja más. Mateus 5,45. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. João 3,16. Estejamos sempre em alerta, pois existe aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como te falei, meu irmão, a gente só erra se a gente quiser. O problema de errar é que Deus ele dá a oportunidade da gente se arrepender e voltar. Mas tem pessoas que erra e continua nos seus erros, continua se perdendo na caminhada. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque naquele dia ele separará os bodes das ovelhas, um à esquerda e o outro à sua direita. Amém? Assim agradeço a minha rica oportunidade. Eu quero aqui agradecer a você que ficou até o final desse ensino. Me perdoa aí se eu errei em alguma palavra, devido a ainda estar um pouco cansado, né? Mas Deus ele nos dá graça para gravar a lição. Hoje eu estou gravando aqui, foi o dia que eu me senti melhor para gravar a lição, foi hoje, que é 1 hora, praticamente mais de 1 hora de lição, então não é fácil, mas tudo é para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.